Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar sobre um assunto que muitas vezes é negligenciado, mas que é muito sério: a dor de cabeça. A Organização Mundial da Saúde classifica a dor de cabeça como uma das 10 principais causas de incapacidade em todo o mundo. E por essa razão, hoje nós temos como convidada a doutora Yanina Baduro, a nossa médica que já é da casa, que é quem vai nos esclarecer hoje todas as dúvidas e perguntas sobre este tema. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigada mais uma vez por participar aqui ao programa. Doutora Yanina, o que é a dor de cabeça? Eu tenho a certeza absoluta que aquele telespectador que está neste momento a assistir o nosso programa já teve um episódio de dor de cabeça em algum momento da sua vida. E é uma doença que é muito comum e muitas vezes até vem por trás de algumas doenças que são graves. Então, o que é a dor de cabeça? A dor de cabeça é um sintoma, ou seja, uma experiência que qualquer um de nós em algum momento da vida já terá sentido. E por ser um sintoma, é característico por múltiplas doenças, por volta de umas 1000 doenças. Ou seja, qualquer doença sistémica que nós formos a ter, seja ela, por exemplo, malária, seja uma gripe, vamos sempre ter dor de cabeça. Mas na neurologia, o que nos importa é aquela dor de cabeça primária, ou seja, que não vem acompanhada destas outras doenças. De ressaltar que existem dois principais grupos de dor de cabeça. O principal grupo é a primária e a secundária. A secundária é atribuída a outras causas. Como sabemos, principalmente a dor de cabeça é uma estrutura onde tem outros órgãos. Temos o olho, temos a diminuição da visão, vamos ter dor de cabeça. Temos a amigdalite, por exemplo, vamos ter dor de cabeça. Temos a alteração na audição ou porque tem alguma infecção a nível do ouvido, vamos ter dor de cabeça. Então, estamos com febre por alguma outra causa, vamos ter dor de cabeça. Então, estas atribuídas a uma determinada doença são as secundárias. O importante para a neurologia são as primárias, que primeiro têm a característica, são determinadas geneticamente, e segunda, não são atribuídas, ou seja, não identificamos outras causas ao seu redor. Quando realiza exames, praticamente todos os exames estão normais. Então, é aí onde entram a enxaqueca e a cefaleia tensional. Muito bem. Durante as minhas pesquisas, doutora, eu pude ler, entender um pouco mais e perceber que existem mais de 100 tipos de dor de cabeça, mas tem aqueles que são mais comuns e frequentes. Quais são? A doutora pode nos explicar? Entre os tipos de dor de cabeça existem muitos tipos realmente, porém o que nos importa e que são os dois grandes grupos em enxaqueca é a cefaleia tensional, que estas são as principais. Também existe uma cefaleia que é mista, ou seja, alguém que tenha enxaqueca pode também ter cefaleia tensional, ou seja, é quando tem as duas dores de cabeça. Então, neste contexto, existem dois principais grupos de dor de cabeça, que é a dor de cabeça tensional e a enxaqueca. E também pode alguém que padece da enxaqueca ter uma cefaleia tensional, que nós designamos de cefaleia mista. Então, doutora Yanina, para que o nosso telespectador possa perceber muito bem cada tipo de dor de cabeça destes que são mais frequentes e comuns, podemos explicar com algumas imagens sobre este processo, como é que funciona, quais são os tipos de dor de cabeça. Temos aqui o nosso mapa, que a nossa produção preparou, e penso que vai ser muito mais fácil a percepção. Então, como a doutora explicava, aqui temos os tipos de dor de cabeça que são os mais frequentes. Sim. Exatamente. Dentro dos mapas de dor de cabeça, como eu expliquei primeiro, existe a dor de cabeça primária e a secundária. A primária, a primeira característica é esta da sinusite, que é a afecção dos seios, a independência da localização. Nós temos aqui dois seios, temos os frontais, temos os maxilares, então dói naquela região específica. E depois temos a dor de cabeça que é crônica, que é primária, que é seguida pela neurologia, que nós temos estas três, porém em salvas é muito pouco frequente. Okay. Vou explicar as mais frequentes, que é para os telespectadores poderem perceber. Primeiro é a tensional. A tensional tem a característica de ter a dor de cabeça dos dois lados da cabeça. É uma dor tipo opressiva, como se estivesse a puxar. E esta dor não se agrava com a atividade física. Estou-me a referir, por exemplo, se está a subir as escadas, está a realizar alguma atividade normal ou habitual do mesmo.
e não é acompanhado nem de náuseas nem de vômitos. Em comparação à enxaqueca, dói somente um lado da cabeça e é pulsátil, ou seja, como se fosse o batimento do coração. E tem a característica, primeiro, que esta pode estar acompanhada de náuseas, pode estar acompanhada de vômito, que se agrava com a luz, se agrava com o barulho, com cheiro forte, pode se agravar também com os movimentos. Naquilo que são as atividade física habitual, pode agravar, atividade sexual também, independência da característica da enxaqueca. Alguns também podem estar acompanhados de vertigens. Doutora, homens e mulheres são afetados da mesma forma pela dor de cabeça? As estatísticas dizem um pouco diferente, que as mulheres, no geral, quando falamos de dor de cabeça, é frequente 5 vezes mais. Quando falamos de enxaqueca, as mulheres 7 vezes mais prevalente que os homens. Uau, isso é muito, doutora. Mas por quê? Uma das explicações é a componente hormonal, porque nós lidamos muito com esta alteração hormonal. Um dos fatores protetores para a enxaqueca ou as dores de cabeça crônica é a menopausa, porque nós temos menor quantidade destes hormônios, principalmente o estrogênio. E a gravidez também. Mulher grávida normalmente fica sem crises de enxaqueca. Então temos estas duas fases desta alteração hormonal que as protege. E quando é que nós devemos consultar um médico quando temos uma dor de cabeça? Porque é comum, é um hábito muito frequente, não só em Moçambique, mas podemos dizer em todo o mundo, as pessoas fazerem a automedicação. Sentir uma dor de cabeça, por mais leve que seja, corre, vai a uma farmácia, ou então anda com o seu analgésico na carteira, em casa, é um hábito que muita gente tem. Então, quando é que nós devemos ter a atenção de procurar um médico neurologista para fazer o tratamento de uma dor de cabeça? Logo na primeira dor de cabeça, procurar acompanhamento pode ser com um clínico geral ou outro profissional de saúde que também está habilitado para poder identificar. Primeiro deve-se descartar as causas secundárias, porque pode-se tratar de uma dor de cabeça secundária que tenha uma causa identificável. Não conseguindo identificar estas causas, eles encaminham para o neurologista. Ok. Agora, se tem uma dor de cabeça que toma o paracetamol de forma devida durante 24 horas e a dor prevalece ou tende a aumentar a dor, devemos procurar ajuda médica. Se tem uma dor de cabeça, que esta dor de cabeça é acompanhada de febre ou algum sinal neurológico, seja, por exemplo, convulsão, seja alguma debilidade em algum membro, também tem que procurar ajuda médica. E como é que é feito o diagnóstico destes tipos de dor de cabeça que nós estivemos aqui a explicar, que a doutora esteve aqui a explicar? Ok, o diagnóstico das cefaleias primárias é feito primeiro pelas características e segundo, devemos descartar todas as causas secundárias, que normalmente estas pessoas têm esta componente genética que já os carrega. Alguns não têm conhecimento se talvez o seu avô prevaleceu de enxaqueca ou não, mas normalmente tem esta base genética que diferencia das cefaleias secundárias. Então, doutora Yanina, que hábitos é que mexem com a nossa cabeça e podem fazer com que apareçam crises de dor de cabeça, seja a cefaleia, a enxaqueca, a dor de cabeça tensional? Ok. Primeiro de ressaltar que existem fatores aquilo que são desencadeantes. A enxaqueca, a cefaleia tensional, como são determinados geneticamente, não temos como alterar, mas existem fatores que podem agravar ou precipitar a dor de cabeça. Por exemplo, a alimentação inadequada, principalmente frituras, por exemplo, o consumo de conservantes. Algumas pessoas são muito sensíveis. Alguns estudos referem que a maior parte das pessoas podem ser sensíveis ao uso de conservantes. Má qualidade de sono. Todas as pessoas normalmente que dormem mal, ou têm uma insônia, ou têm vários despertares, acabam tendo dor de cabeça por esta má qualidade do sono. E se já tiverem enxaqueca ou cefaleia tensional, vai agravar ou precipitar ainda mais esta mesma dor. A má postura, por exemplo, as pessoas que trabalham muito tempo sentados ou ao computador, acabam fazendo muita pressão, por exemplo, vão fazendo este movimento ao computador. Então, o ideal seria levantar-se pelo menos durante uns 10, 15 minutos e voltar a sentar, que é para possibilitar que o nosso organismo também se restabeleça daquela posição e não crie tensão a nível muscular.
E outro aspecto são os estimulantes, seja o café, algumas pessoas são sensíveis ao café, e entre outros, drogas, por exemplo, vai em dependência de indivíduo para indivíduo. Um fator desencadeante de um indivíduo vai ser diferente do outro indivíduo. Por exemplo, o chocolate. Há quem pode ser sensível ao chocolate e desencadear a dor de cabeça. Muito bem, doutora, esta conversa está super interessante. Nós estamos a aprender muito sobre os tipos de dor de cabeça e os fatores que desencadeiam, mas é momento de nós fazermos a nossa primeira pausa e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a dor de cabeça. Na reportagem a seguir, entenda um pouco mais sobre os tipos de dor de cabeça, como é que funcionam e qual é o impacto no nosso organismo. Todo desconforto prejudica a nossa qualidade de vida e, deste modo, deve ser investigado da forma adequada. Por isso é importante identificar os principais tipos de dor de cabeça para agir corretamente em cada situação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cefaleia apresenta-se como a segunda queixa mais comum de dor. 95% das pessoas em todo o mundo têm algum tipo de dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. As mulheres são as mais atingidas. Em todo o mundo, pelo menos 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com cefaleia uma vez por mês. Dos cerca de 100 tipos de dor de cabeça existentes, 4 são mais frequentes. E uma maneira simples de diferenciar estas condições é conhecer e observar os sintomas que aparecem durante as crises. A pessoa que sofre com enxaqueca tende a ter outros sintomas, como náuseas, sensibilidade à luz, baixa tolerância a ruídos. Já a cefaleia tensional é um dos tipos de dor de cabeça mais frequentes, onde o paciente sente como se estivesse a usar uma faixa bem apertada na altura das têmporas. Tem as mesmas causas da enxaqueca, podendo resultar também de problemas oftalmológicos, contacto com cheiros fortes e abuso de alimentos estimulantes. A condição é caracterizada principalmente pela sensação de peso ou aperto na região da testa, nuca ou no topo da cabeça. Ao contrário da cefaleia tensional, a cefaleia em salvas, que é bilateral, envolve dor pulsátil, muito forte em um só lado da cabeça. O desconforto se concentra na região temporofrontal e no fundo do olho. Suas principais causas incluem uso excessivo de tabaco e de bebidas alcoólicas. A dor de cabeça de sinusite pode atingir apenas um lado ou toda a parte frontal da face. É comum senti-la na testa e abaixo dos olhos, mas o desconforto pode estender-se ao nariz e aos ouvidos. Também tende a vir acompanhado de secreção nasal, perda do olfato e congestão nasal. Todos são sintomas resultantes da inflamação da mucosa dos seios da face, que acontece quando há uma infecção, quadro alérgico ou outra condição que prejudica a correta drenagem de secreção. A seguir, o Dr. Jamal Baco, médico residente em neurologia, vai nos ajudar a esclarecer alguns mitos e verdades relacionados à dor de cabeça. Acompanhe. Dor de cabeça pode ser sinal de miopia. É verdade, a dor de cabeça pode ser um dos sinais da dor de vista, porque uma das principais doenças é a miopia. E esta doença cursa sempre como um dos primeiros sintomas a dor de cabeça. O uso frequente de analgésicos pode agravar a dor de cabeça. É verdade, porque aqueles doentes que usam analgésico com muita frequência, em determinado momento, chegam a ter aquilo que a gente chama de efeito rebote, em que o analgésico deixa de ter efeito no doente, que pode cursar com algumas doenças devido a esse consumo de analgésico, como doenças hepáticas, entre outras. Dores mais fortes são indício de doença mais grave. É verdade, alguns pacientes têm uma dor de cabeça forte como indício de doença grave.
Nós temos exemplos daqueles pacientes que têm dor de cabeça forte, que estão acima dos 50 anos, aqueles que têm dor durante a atividade sexual, que pode indicar uma outra doença, neste caso uma doença grave. Quando a pressão arterial aumenta, a cabeça dói. É verdade, a princípio a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, mas já na sua fase crônica pode cursar com dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser sinal de fome. É verdade, a dor de cabeça pode ser um sinal de fome, principalmente se o paciente apresentar um jejum prolongado. O ideal seria alimentar-se de 3 em 3 horas e em poucas quantidades. Bom, tivemos então a oportunidade de esclarecer alguns mitos e verdades relacionados à dor de cabeça. Doutora Yanina, é momento de nós falarmos sobre a prevenção da dor de cabeça. Que hábitos é que nós devemos adotar no nosso dia a dia que podem nos ajudar a prevenir a dor de cabeça? Afinal de contas, prevenir é muito melhor que remediar. Sem dúvida. Quando falamos da prevenção, existem muitos fatores. Falamos há pouco dos fatores desencadeantes para quem já tem o diagnóstico de dor de cabeça crônica. Primeiro, alimentar-se bem, mais comida saudável, que acabamos de falar, evitar o jejum e também evitar a sede. Uma das orientações que nós temos dado aos pacientes, primeiro, beber pelo menos 2 litros de água por dia e alimentar-se, porque normalmente alguns acabam queixando-se de várias crises porque não se alimentam ou ficam muito tempo sem comer, por exemplo. Aqui já vem com beber água, evitar também o consumo de estimulantes de forma excessiva, praticar atividade física. Vejo aqui esta imagem, não necessariamente que tenha que ir a um ginásio, pode praticar mesmo em casa. Uma caminhada, uma corrida, sem dúvida. Ter uma postura correta, tanto em casa, assim como no meio de trabalho. E ter sempre algum descanso entre o período de trabalho, porque cada um de nós tem algum limite e devemos respeitar esse limite que o nosso corpo precisa. E também a saúde mental. Um dos fatores desencadeantes para qualquer tipo de dor de cabeça são as alterações, ou seja, os problemas emocionais ou psicológicos que nós vamos tendo. E isso nós lidamos todos os dias. O stress. Sem dúvida. Seja um problema em casa, seja no trabalho. Quando nós identificamos que temos este fator prolongado, nós não conseguimos ultrapassar, devemos procurar ajuda. Doutora, a automedicação. O que é que nós fazemos com a automedicação? Qual é a recomendação da doutora sobre este aspecto? A automedicação, principalmente, queria chamar a atenção por causa do paracetamol. O paracetamol é um medicamento hepatotóxico, ou seja, tem um determinado limite do mesmo que causa danos irreversíveis a nível do fígado e que pode culminar com grandes problemas. Então, o ideal é, durante 24 horas, consome o paracetamol porque tem aquela dor ligeira. Se prevalece a dor, procure ajuda. Porque muitas vezes nós chegamos a pensar que esta dor deve ser uma dor ligeira, que a qualquer momento vai passar. E nós vamos adiando a procura de ajuda médica e esta demora vai acabar culminando e alguns até aumentam a dose do paracetamol. Vão tomando 2, 3, já tive algum, não está a passar, vou tomar 4, é extremamente prejudicial. Doutora, em jeito de últimas considerações, o que é que tem a dizer aos nossos telespectadores? Estamos quase a chegar à reta final deste programa em que estamos a falar sobre a dor de cabeça. Que recomendações é que deixa para todos os moçambicanos e não só aqueles que nos acompanham neste momento? O mais importante é não levar como se fosse um simples sintoma dor de cabeça. Se esta dor de cabeça prevalecer e tiver outros sinais de alarme, procure sempre ajuda médica. Se esta dor de cabeça, principalmente quer chamar a atenção para os hipertensos, os diabéticos, quem sofre de alguma doença oncológica, algum cancro, tem uma dor de cabeça intensa, procure sempre ajuda médica, pode ser sinal de uma doença mais grave e nós acabamos subdiagnosticando. Muito obrigada, doutora Yanina, por estas dicas e recomendações. Nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas edições para mais esclarecimentos sobre assuntos que afetam a nossa saúde.
Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder trazer aqui conhecimentos ligados à saúde e bem-estar. Muito obrigada. Para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho da sua audiência e por nos permitir entrar em sua casa para trazer informações relacionadas com a nossa saúde. Quero também agradecer à loja Celo por nos ter permitido fazer esta edição de Saúde e Vida aqui neste espaço lindo, verde e belo. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.